Você já parou para pensar nos sentimentos que você tem tido ao longo dos últimos meses? Vê se não é mais ou menos isso. Uma dificuldade para se concentrar, uma falta de entusiasmo. Não que a gente tenha tido muitos estímulos para ficar entusiasmado, porque a vida tem sido praticamente a mesma todos os dias, mas uma dificuldade em se entusiasmar com qualquer coisa. Uma falta de ânimo para, às vezes, para sair da cama, né? Perceber ele na cama o lugar mais confortável, o lugar mais acolhedor que tem no mundo ultimamente. Eu me peguei repetindo todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia: nossa, eu tô exausta, tô cansada. De repente eu me percebi sem alegria, sem muitos objetivos de vida, sem conseguir planejar a longo prazo. E aí eu dei de cara com um artigo escrito por um psicólogo que definiu exatamente o sentimento que eu tenho aqui dentro de mim nesse momento, e eu percebi que muitas pessoas. Definhamento. É isso, gente. A gente está definhando. Eu tô gravando aqui num cantinho diferente, não é exatamente o cantinho que vocês estão acostumados a frequentar, porque é um lugar que eu quero apresentar para vocês. Era um lugar que não tinha quase nada no começo dessa pandemia, e eu fui enchendo de plantas e passei bastante tempo aqui. Tem um lugar que eu penduro uma rede. Apesar de ser uma sacada pequenininha, uma varanda pequenininha, acho que psicologicamente foi um refúgio para mim durante a pandemia. E ainda que eu venha sentindo muito desses sintomas, desse definhamento que esse psicólogo descreve, esse lugar aqui certamente minimizou os efeitos. Antes da gente começar nosso papo, eu só queria pedir, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se você já é meu parceiro, que bom que você está aqui, chegando na minha varanda. E eu queria pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações aí. Vambora, vamos fazer esse canal crescer. Tô devagarinho, mas vamos lá. Esse artigo foi escrito pelo psicólogo Adam Grant. Ele é autor de Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, que pense de novo, o poder de conhecer aquilo que você não conhece, ou o poder de saber aquilo que você não sabe. E ele tem um podcast também que chama Work Life, que ele apresentou no TED. Como é que ele descreve essa coisa do definhamento? Ele diz que é um sentimento de estagnação, de vazio. É isso, como se a gente se sentisse vazio. Um sentimento de que os dias estão se arrastando, de que a vida está passando na janela e a gente está ali só de espectador, que a gente não está exatamente vivendo a vida. E ele diz que esse pode ser o sentimento predominante de 2021. E ele volta lá para o começo da pandemia, lá em março de 2020, quando tudo isso começou e a gente foi pego completamente despreparado. Ou alguém estava despreparado para viver uma pandemia e passar por tudo que a gente está passando. Mesmo que com conforto, mesmo que com casa, mesmo que com home office, mesmo que não tenha faltado comida nem dinheiro, todas as pessoas estão, em maior ou menor grau, tendo algum impacto psicológico com tudo isso. E ele fala que nos primeiros dias da pandemia, o nosso cérebro estava ali em estado alerta máximo, né? Porque a gente estava com medo, a gente não sabia o que ia acontecer. Era um sentimento de lutar e de fugir. E aí, quando a gente foi entendendo o que a gente precisava fazer para se proteger, que é usar máscaras, o distanciamento, até aquela coisa louca da gente ficar limpando todos os produtos, passando álcool em gel em tudo, esse sentimento de medo, de que a gente precisava lutar, né, contra esse inimigo invisível, ele foi diminuindo e a gente foi se sentindo mais seguro. Isso tudo por conta das rotinas que a gente foi desenvolvendo no dia a dia ali, né? Então tinha rotinas que a gente foi abraçando, foi fazendo, e essa sensação de temor, ela foi diminuindo. E aí vem o final do ano, os casos começam a diminuir, as mortes começam a diminuir, todo mundo já achando que a gente estava, né, se preparando já para colocar um pezinho para fora desse túnel, desse buraco que a gente estava dentro, e a gente descobre que, na verdade, a pandemia estava voltando, estava se fortalecendo ainda mais, e que a gente ainda ia enfrentar um mal ainda pior, uma situação ainda pior do que a gente enfrentou no ano passado.
E aí aquele estado de angústia deu lugar a uma coisa ainda pior, que é um abatimento crônico, que é essa falta de vontade de viver. E eu não tô falando isso da forma mais extrema, tô falando só desse desânimo, dessa falta de objetivo. Parece que nos falta um motivo pra gente sair da cama todos os dias, né? A gente olha pra frente e parece não, né? Os dias têm sido todos iguais, a gente tem feito basicamente a mesma coisa. E isso foi deixando as pessoas nesse estado de definhamento. Ele fala uma coisa que eu quero ler para vocês, que ele diz o seguinte, ó, que na psicologia pensamos em estado mental em um espectro que vai da depressão ao florescimento. O florescimento é o apogeu do bem-estar. Você tem um forte sentido de significado, domínio e importância para os outros. A depressão é o vale do mal-estar. Você se sente pesado, esgotado, inútil. Quem tem depressão sabe que é exatamente esse o sentimento. E aí ele explica que o definhamento é como se estivesse no meio dessas duas pontas. E que muitas vezes esse estado acaba sendo negligenciado por quem trata de saúde mental. Ele diz que é o vazio entre a depressão e o florescimento. Ele fala que é a ausência do bem-estar. É isso, eu tenho me sentido muito assim. Não dá pra dizer que eu tô extremamente triste, porque eu não tô. Tem alguns momentos que, né, a gente se sente mais feliz por uma coisa ou por outra, mas o que falta nesse momento que a gente está vivendo é exatamente isso, essa sensação de bem-estar. Ele explica que basicamente, a gente não funciona em toda a capacidade que a gente podia funcionar. A gente vai se arrastando, vai levando, se arrasta para levantar da cama, vai lá, toma banho, toma um café da manhã, mas enrola para começar e para terminar as atividades. Esse sentimento, ele age como um sabotador da nossa motivação e da nossa criatividade. E obviamente, isso acaba tendo um impacto no nosso desempenho, no nosso trabalho. E eu percebo isso comigo. Porque às vezes eu não tenho vontade de escrever nada, eu não tenho vontade de dar opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Eu vejo muita gente me mandando mensagem, você não vai falar sobre isso, sobre aquilo? Eu fico pensando, eu não quero falar sobre nada. O Grant fala que quem cunhou esse termo, definhamento, foi um sociólogo chamado Corey Keyes. E ele chegou a esse diagnóstico quando ele percebeu que tinha pessoas que não estavam exatamente deprimidas, mas não conseguiam prosperar, não conseguiam ir adiante, não conseguiam realizar coisas. E olha que coisa preocupante, que é aquilo que eu já falei em alguns momentos, em algumas lives que eu fiz. O impacto mental de tudo isso que a gente está vivendo, a gente vai sentir, vai conhecer em algumas décadas. Não é exatamente no mês que vem, nem no ano que vem, porque a gente ainda está vivendo isso, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso tudo. E ele fala que as pessoas que têm maior probabilidade de ter grandes depressões ou transtorno de pânico não são as pessoas que já têm esses sintomas hoje em dia, mas aquelas que estão nesse estado de definhamento, que é exatamente esse vale entre a depressão e o florescimento. E o que ele explica que o grande perigo é que quando a gente está com esse sentimento, né, que a gente está definhando e a felicidade começa a ficar embaçada e a gente meio que vai abraçando grandes momentos de solidão, é a gente não perceber que isso está acontecendo e não procurar ajuda para que a gente tenha consciência do que está acontecendo com a gente e como é que a gente pode sair disso. E é importante porque, assim, mesmo que não esteja acontecendo com você, talvez isso esteja acontecendo com pessoas que você conhece. E a gente precisa realmente ficar atento ao nosso redor. Porque tem muita gente sofrendo, em todas as classes sociais. Isso não é uma frescura da white people problem, de classe média alta. Eu conheço gente em classes menos favorecidas que está experimentando exatamente esse mesmo sentimento. E é impressionante quando você conversa com as pessoas, o sentimento de identificação, quando você descreve o que está sentindo e elas olham e falam, é exatamente isso. E a gente, com isso, com esse conhecimento, a gente pode, de repente, ajudar quem mais precisa. Nessas horas, gente, que é tão importante a gente não perder as pessoas que a gente gosta de vista. A gente, às vezes, tem
a falsa sensação de que a gente está presente na vida das pessoas porque a gente dá um like numa foto, a gente comenta linda, arrasou, maravilhosa ali na outra, mas a gente não sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Então o que a gente precisa fazer é passar a mão no telefone, mandar um WhatsApp, é ligar, é marcar um Zoom. Tá cansado de Zoom? Tá todo mundo cansado. A gente quer se encontrar, a gente quer se abraçar. Mas isso faz diferença. As pessoas precisam sentir que elas importam. As pessoas precisam sentir que tem gente que pensa nelas, que a vida delas tem valor, tem significado. E a gente precisa, de fato, fazer isso. Eu já contei uma vez, já escrevi, acho que já até falei isso em algumas lives e tal, que nos últimos anos a única resolução de final de ano que eu tenho feito é ter tempo para as pessoas de quem eu gosto, entendeu? Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa ter tempo e precisa estar atento a essas pessoas. Gente, eu fico por aqui, volto no próximo vídeo, compartilhem, espalhem, vambora, vamos crescer esse bonde aqui de gente fina, elegante e sincera. Um beijo e até!